Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados do que passa chegando aqui para falar de NFL, abrindo uma semana que é a semana mais especial para todo mundo, né? Porque é a semana de Super Bowl, uma semana incrível, uma semana que eu vou viver de forma diferente, porque não estou no palco do Super Bowl, não estou em Nova Orleans, estou aqui no meu escritório, mas temos algumas explicações sobre isso, vou colocar aqui no vídeo. Se você quiser pular direto pro tema principal, tem o índice aqui embaixo, mas eu te garanto, tá? É importante aqui essa conversa que eu vou ter com vocês nessa abertura aqui do vídeo do canal, tá? Hoje eu quero olhar pro passado, quero olhar pro Super Bowl 57, esse aqui, ó, tá? Quando os Chiefs venceram os Eagles, né, conquistaram o primeiro do que pode ser o three-peat, o primeiro dessa sequência de títulos, que já tem dois e pode ter o seu terceiro histórico Super Bowl consecutivo. Quero olhar para esses times e ver se nós vamos ter times melhores ou piores do que jogaram lá no Arizona. Quero, claro, saber a opinião de vocês, sempre muito importante. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o que passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem um grupo no Telegram, teremos novidades e ponto principal, você ajuda a gente a manter esse trabalho vivo aqui no canal, você é peça fundamental para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai, roda a vinheta. Abrindo aqui com o pedido especial, William Zatu, mande e-mail para o saque@toquepassa.com, você ganhou a jersey, você foi sorteado e vai ganhar uma camisa oficial de um time da NFL, preciso saber qual que você quer, o seu endereço, tudo, então manda aí o e-mail para a gente conversar, tá? Falta você, aí dos 200 integrantes, a gente fez o sorteio especial, você ganhou, quero te mandar essa camisa, então entre em contato com a gente, espero o seu contato, William. Vamos lá então, começando com as explicações, já disse, tem índice, você pode ir direto para o próximo trecho sem problema nenhum, mas é que teve gente que assistiu o Playbook, né, a live do Playbook na quinta-feira e ficou sem entender. Bem, como eu disse, é uma semana diferente para mim. Nos últimos anos eu abri a segunda-feira já falando do palco do Super Bowl, fui para Los Angeles, fui para Phoenix, fui para Las Vegas, mas esse ano não vai ser assim por alguns motivos. A história começa ruim, né? Ela é triste, mas ela termina com um final feliz, espero eu. As coisas do ano passado não foram boas, né? Eu acabei, quando eu voltei de Las Vegas, meu vínculo com o UOL se encerrou, não foi renovado, e aí então eu fiquei basicamente desempregado. Investi para ir no jogo da NFL no Brasil, consegui vender um conteúdo, equilibrei as contas, mas não deu para fechar, né, um orçamento para ir para Nova Orleans. A gente paga, né, muito mais para cobrir esse trabalho, mas é importante estar lá. Então, traz algum retorno depois, mas esse ano não tinha como fazer esse investimento. Aí vem a parte boa. Em primeiro lugar, que eu vou passar um aniversário com a família pela primeira vez em 4 anos. E em segundo lugar, eu estou começando um novo emprego. Inclusive, esse vídeo da segunda-feira eu gravei no domingo, tá? Porque eu não saí da ESPN, inclusive vou participar na quinta-feira do ESPN League, vai ter trabalho nesses dias aqui, mas eu tenho que ter um emprego civil, um emprego para o restante do ano, né? Eu não consigo viver falando só de futebol americano nesse período que dura a NFL, então eu volto a falar de futebol, como eu fazia no UOL, agora no UGol, né, que vocês conhecem, aí você vai procurar algum jogador, sempre aparece a estatística lá do Gol, é o site, vou contar com a audiência de vocês, teremos novidades, me siga lá nas redes sociais para ficar por dentro do trabalho, mas estou de volta com um emprego civil que tem horário civil, por isso vai precisar de algumas adaptações para o canal. Como é que vai ficar? Não faço ideia, estou aprendendo a pilotar avião no meio do voo, é assim que funciona aqui, vou tentar deixar material gravado na noite anterior para subir, vocês assistirem depois, se rolar alguma bomba eu tento achar um cantinho ali, gravar o material e subir, então talvez a gente tenha até mais vídeos do que vocês estão acostumados, vídeos mais curtos, menos produção talvez, mas sempre em cima da notícia. A gente sempre vai comentar, pode demorar um pouco, mas vai ter cobertura do Toque Passa. Hoje vai rolar a entrevista do Roger Goodell, por exemplo, então a gente pode ter algumas novidades, uma confirmação do jogo da NFL no Brasil para 2025, estão falando em 2 jogos para 2026, estão falando em NFL na Austrália, tem história de NFL com 18 jogos por temporada, tudo isso aqui vai ser debatido e assim que tivermos uma novidade eu dou um jeitinho de gravar e botar no ar, fica tranquilo, não vai ficar de lado, tá? Vai rolar live nessa segunda-feira, 7 da noite do horário de Brasília, estarei com vocês para a gente conversar. Vou tentar fazer live sempre que der, tá? Essa semana aqui, o máximo de lives que tiver para conversar de tudo, a gente vai tentar fazer, né? Para manter atualizado o noticiário.
Pô, vai ter live pós-jogo no Super Bowl. Vou virar à noite para ir trabalhar no dia seguinte, mas viradaço, louco para conversar com vocês após esse Super Bowl. A gente teve o melhor janeiro, aliás, o melhor mês da história do Toque Passa. Completamos 7 anos com o melhor mês, mais de 125 mil views. Muito obrigado, agradeço de coração. Não vivo no Toque Passa, quem sabe um dia você pode ajudar também fazendo parte do Clube Amigo Ligado. Então, vamos lá, vamos para o que interessa mesmo, vamos falar do grande assunto que nós temos para debater, que é essa troca do Luka Doncic, né? O amigo do céu, o que aconteceu no Dallas? É competição em Dallas para ver quem que é o pior dirigente? Estão botando alguma coisa na água dos dirigentes em Dallas, né? Os ricos lá estão tomando uma água com alucinógeno, o cara fez uma troca dessa. Se você me der 5 dias, eu consigo te explicar o porquê que faz sentido essa troca aqui, tá? Mas não é o assunto. Você quer saber de NFL, com certeza. É que eu não consigo, não sai da minha cabeça. Eu acordei nesse domingo aqui e olhei o noticiário e falei, quê? Né? Não é a minha área. Não sou o cara da NBA, né? Mas eu gosto e eu acompanho minimamente para saber que eu não faria essa troca de forma nenhuma, tá? Absurda mesmo, tá? Mas vamos lá falar de NFL, porque naquele dia 12 de fevereiro de 2023, os Chiefs venceram os Eagles por 38-35, um jogaço. Aliás, me entenderam errado num vídeo anterior aqui, em que eu falei que o final foi broxante, né? Mas não foi pelo título dos Chiefs, nem de longe, cara. Foi minha primeira oportunidade de ver o Mahomes em campo, levantando um troféu. Pode ter sido o primeiro, eu vi os 2 títulos, né? Eu vi o bicampeonato em loco, estava lá conversando com os caras, vivendo aquela energia toda da torcida de Kansas City. Foi broxante só a marcação porque tirou um final cardíaco que se aproximava, né? Era uma partidaça, um dos melhores jogos. Não vou falar que foi o melhor porque eu estava no Super Bowl 52 e eu acho que aquele jogo foi melhor, assim, mais maluco. Só que aquela falta que existiu, tá? Deixando bem claro, existiu falta, teve falta, né? O próprio jogador falou que teve falta, mas é que ele permitiu que os Chiefs gastassem relógio e chutassem um field goal faltando 8 segundos para acabar, e aí só teve ali uma Hail Mary que não resultou em nada, né? Se não tivesse a falta, se não fosse marcada nenhuma falta, teria uma diferença de 3 pontos, os Chiefs marcariam um field goal, mas teria mais de 1 minuto e meio aí para tentar uma virada, e aí pô, o jogo se desenhava de uma forma brutal, e né? Eu, como um torcedor que não tem, aliás, como um espectador que não tem torcida no jogo, tô torcendo pelo caos, quero ver um jogo 73-70 decidido no último instante da 5ª prorrogação. Eu tô louco pra isso, tá? Você, torcedor dos Chiefs, claro que é um passeio. Você, torcedor dos Eagles, quer que atropele, que não tem a menor chance. Mas quem não tá envolvido, rapaz, ele quer loucura, tá? É isso aí, ganhe quem ganhar, live pós aqui no Toque Passa. Mas vamos lá, o que mudou do Super Bowl 57 para o Super Bowl 59? O que rolou desde que Jalen Hurts e o Patrick Mahomes dividiram esse palco aí lá no Arizona? Fui revisitar as minhas memórias daquele Super Bowl. Tô aqui com o casaco que eu trouxe, tem a bola do jogo aqui também, né? Especial, esse aqui Super Bowl para mim foi demais, Super Bowl que teve lugar registrado para o Toque Passa no estádio. Isso aqui uma coisa incrível, tá? Eu revisitei o box score daquele jogo, né? E eu tenho a sensação que os 2 times nesse ano são melhores do que eram em 2022, temporada 2022, no ano de 2023, que foi o Super Bowl, tá? Eu tenho muitos motivos para acreditar que, tecnicamente, o Super Bowl 59 vai ser superior ao Super Bowl 57. Tá? A qualidade, no quesito jogadores, comissão técnica, todos os pontos para mim, esses times, não todos, tem um detalhe que esses times não superam o que aconteceu há 2 anos, tá? Tem crescimento dos 2 lados, mas tem um pontinho aqui que eu vou colocar. Eu vou começar, inclusive, falando das comissões técnicas, né? Do lado dos Chiefs, menos mudanças, a gente tem o Andy Reid ainda lá, genial como sempre, um dos maiores de todos os tempos da NFL. O Spagnuolo comandando a defesa, genial, um dos maiores de todos os tempos, o maior em atividade na NFL, o maior da sua época aqui. E o Matt Nagy comanda o ataque, tá menos destaque que Andy Reid, menos destaque que o Spagnuolo, mas ele é um coordenador ofensivo hoje mais experiente nesse esquema dos Chiefs. Ele tá mais
adaptado ao elenco, ao esquema, ao estilo de jogo do Mahomes. O Mahomes também fez algumas adaptações. Hoje ele sabe trabalhar com o material de uma forma diferente que ele sabia em 2022. Ele evoluiu também, ele potencialmente faz um trabalho melhor. Acredito nisso aqui, pode não ser o brilho que todo mundo quer, mas o Matt Nagy de 2024 para mim foi melhor que o Matt Nagy de 2022. Já nos Eagles, melhora também, tá? O Nick Sirianni ainda é aquele cara malucão, aquele cara que tomou pancadas esse ano mesmo, né? Parece mais maduro, brigou com o torcedor, mas acalmou um pouquinho, aquietou e as coisas estão fluindo de uma forma melhor, bem semelhante ainda com 2022. Naquele ano ele tinha companhia do Shane Steichen, né, comandando o ataque, e do Jonathan Gannon, comandando a defesa. O Steichen saiu, foi para os Colts, o Gannon saiu, foi para o Arizona Cardinals. Ele perdeu os dois, ficou bem claro a importância que esses dois tinham para a comissão técnica, né? Ambos saíram e o ano passado foi uma confusão. Brian Johnson, Matt Patricia, o Dissei, uma loucura, né? O time caiu de produtividade no meio da temporada, deixou ainda mais exposto o Sirianni, que entrou nesse ano com um pouquinho de hot seat, porque tinha que resolver essa situação dos coordenadores. Ele é um treinador que precisa muito do apoio do seu entorno e ele não estava contando. O Moore está fazendo um bom trabalho, né? Kellen Moore, o comandante do ataque, mas é o ganho na defesa para mim que faz toda a diferença isso aqui. Muda o patamar do time com o Vic Fangio. Ele talvez seja o cara em atividade que é o mais próximo de rivalizar com o Spagnuolo. Então, talvez a gente tenha os dois melhores coordenadores defensivos ainda em ação nesse Super Bowl. E ele muda total o nível dessa defesa. Aí, quando a gente vai olhar para o campo, aqui, ironicamente, aí está o ponto, né? Ironicamente, a gente tem os downgrades que tem. Vem do ponto que a gente menos espera, tá? São os quarterbacks. São as maiores quedas que eu acho nesse elenco são os quarterbacks, que os quarterbacks de 2022 eram melhores do que os de 2024, ainda sendo Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Mas o Mahomes de 2022 era MVP, tá? Quebrou o jejum de título lá, o MVP não ganhava o Super Bowl, foi lá e ganhou, tá? 5.250 jardas passadas na temporada, 41 passos para touchdown, só 12 interceptações. Esse ano caiu para 3.928 jardas passadas, 26 passos para touchdown e 11 interceptações, né? O nível é... Ele saiu de 308,8 jardas por partida, de média, para 245,5 nesse ano. Então tem uma queda aqui que é muito clara. Tá longe de ser ruim, né? Pelo amor de Deus, não vão achar que eu tô falando, duvida do Mahomes. Pelo amor de Deus, o cara ainda é genial, ele vai fazer o que for pra fazer e vai ganhar. Ele é o cara que faz ganhar o time. Mas o Mahomes de 2024, se eu tivesse que escolher, é um cara melhor do que o Mahomes de 2022 é o melhor que de 2024. Calma, né? E tem o Jalen Hurts na mesma linha, né? A gente estava falando de First Team All-Pro pro Mahomes e Second Team All-Pro para o Jalen Hurts. Né? Era o melhor na temporada e o segundo melhor na temporada. Ele esteve na discussão para mim era unânime o MVP para o Mahomes, mas o segundo lugar era o Jalen Hurts numa breve discussão para ser o melhor quarterback da temporada. Tinha 3.701 jardas passadas contra 2.903 nesse ano. Uma queda bem grande. 22 passos para touchdown e 6 interceptações. Caiu para 18 passos para touchdown e 5 interceptações. 246,7 jardas de média por partida, caiu para 193. A gente viu ele aí com várias partidas com menos de 200 jardas passadas. Né? A média dele é abaixo de 200 jardas passadas por jogo. Correndo, os números são bem semelhantes, né? Mas ainda assim com uma queda. Ele tinha 50,7 jardas corridas por partida, caiu agora para 42, perdeu alguns jogos por concussão, ficou fora também, muda isso, mas no geral ele é um quarterback muito mais questionável. 2022 foi o ano em que ele se firmou como o quarterback titular, né, o franchise quarterback da equipe dos Eagles, mas nesse último ano o pessoal já falou assim, rapaz, será que ele é mesmo, cara? Talvez o time não ganhe pelo Jalen Hurts, ele volta a ser um ponto de dúvida. E naquele Super Bowl, ele era um MVP, bastava ganhar o Super Bowl, só isso. Né? Mas as estatísticas, vou colocar aqui na tela, que é o Mahomes terminou com 21 de 27, 182 jardas, 3 passos para touchdown. O Jalen Hurts, 27 de 38, 304 jardas e 1 passo para touchdown. Uma partidaça do Hurts, que correu ainda 15 vezes para 70 jardas e 3 touchdowns. Então ele era o MVP do Super Bowl, não fosse ter perdido o jogo. Né? Esse pequeno detalhe. Mas é um detalhe que só foram 3 pontos.
É claro que esses números também têm uma diferença bem grande que muda também o patamar desse ataque da equipe dos Eagles, que eu vou falar que esse ataque é melhor por conta de Saquon Barkley. Esse cara aqui muda, né? Uma temporada com mais de 2.000 jardas corridas, são 14 jogos em que ele passou de 100 jardas corridas, são 6 jogos com pelo menos 150 jardas corridas, 2 partidas passando de 200 jardas, inclusive um jogo de playoff. É um cara espetacular e ele muda todo o sistema, né? Aí ele vai encarar o Espanholo. Esse matchup vai ser bem interessante, ele contra essa defesa do Espanholo, porque o Espanholo nunca cedeu um jogo de playoff, um jogo com alguém correndo mais de 100 jardas. Nunca teve alguém correndo 100 jardas. Acho que o limite foi 88, coisa assim. Ele nunca cedeu uma partida de 100 jardas para ninguém. E é importantíssimo que o Barkley consiga essas 100 jardas e mais nesse jogo aqui, tá? Porque ele compensa essa queda de rendimento do Jalen Hurts. Todas essas dúvidas ficam relegadas a um segundo plano porque você tem essa peça fundamental que é o aniversariante do dia. Não sei se você está sabendo, né? O Barkley vai fazer aniversário no dia do Super Bowl. Facilita o pass rush, facilita o run pass option. Ele complica esse pass rush porque ele facilita um play action, ele vende melhor o play action, porque ele é uma ameaça o tempo inteiro. Então, beleza, você vai mandar mais gente para cá, cara, se ele achar uma brecha, já era, né? Ele tem uma linha ofensiva muito boa também, então consegue abrir os espaços, ele abre o playbook de uma forma excepcional para a equipe dos Eagles. Ele foi o grande diferencial dos Eagles nessa temporada aqui. Não tem dúvida nenhuma, acho que ninguém discorda disso, tá? E ainda assim você tem um jogo aéreo com peças que já estavam naquele outro Super Bowl e que são muito boas. Você está falando do A.J. Brown, você está falando do Devonta Smith, você está falando do Dallas Goedert. Esse time tem opções. Dar chance para o Jalen Hurts conseguir passar a bola com competência também e fazer esse jogo ser ainda mais aberto, né? Vai encarar uma defesa complicadíssima, né? Agora, nos Chiefs, a gente também vê uma melhora, né? Quando a gente olha lá o que aconteceu naquele Super Bowl, você teve o Travis Kelce como o principal recebedor, deixa eu colocar aqui, ó, Travis Kelce como o principal recebedor, com 6 recepções, 81 jardas e um touchdown, mas você tinha Juju Smith-Schuster, tá de volta agora aqui, Justin Watson, o McKinnon, né, recebendo o passe também aqui, ó, Noah Gray, Kadarius Toney, uma recepção, 5 jardas, Sky Moore, o Marquez Valdes-Scantling, né, e aí você tá falando de trocar muita coisa, né, você tá falando de trocar Kadarius Toney por DeAndre Hopkins, né, Marquez Valdes-Scantling por Hollywood Brown, né, esse ataque não é aquilo que eu tinha imaginado ainda. Esse ataque teve seus maus momentos na temporada, sem o Hollywood Brown, perdeu peça aqui, peça lá. Acreditei na reta final que ele conseguia atingir aquilo que a gente esperava dele. Não foi o caso ainda, mas tem muita conexão, né? O Worth é um cara muito bom, está numa conexão muito bem feita já com o Mahomes, tem muita velocidade. Ele não é o Tyreek Hill, mas ele consegue emular algumas coisas que o Tyreek Hill fazia. E tem o Travis Kelce. Como eu disse, aquele jogo lá que ele fez, 6 recepções, 81 jardas no touchdown, não dá para descartar. Ele não é mais o mesmo cara, mas ele pode fazer um jogo até melhor esse ano, né? Esse ano tem a Taylor Swift, não tinha em 2022. Tá aí o Taylor Swift para ajudar também o Travis Kelce. A linha ofensiva é o ponto negativo dos Chiefs nesse ataque. Talvez seja o grande ponto negativo, talvez seja a maior interrogação para esse time do Kansas City Chiefs, é essa linha ofensiva que ela é ruim. Por mais que você tenha o Toney tá... Pô, ele pode ganhar o quê? O 5º Super Bowl agora? Ele ganhou 2 com os Patriots e 2 com os Chiefs, né? E agora ele pode ganhar o 5º Super Bowl dele. Daqui a pouco ele vai passar o Tom Brady aqui como o maior campeão da história do Super Bowl. Mas tá aí o Joe Toney fazendo dele 9 anos na NFL e pode ganhar o seu 5º título. Mas ainda assim é uma linha ofensiva muito ruim, muito fraca. É um ponto negativo, tá? Na defesa, os Chiefs... A defesa dos Chiefs é espetacular, né? 2022 já era boa, mas melhorou desde então. É um grupo mais jovem, é um grupo com mais capacidade de pressionar, é um grupo mais inteligente. Aliás, foi o elogio que o Espanholo fez na temporada passada, né? Falando que foi o grupo mais inteligente com quem ele já tinha trabalhado, e esse ano essa mesma linha aqui, né? A capacidade que eles têm de mostrar uma coisa e fazer outra, de mascarar as coberturas, de mascarar os confrontos que vai ter, não vai ser, o Devonta Smith tá com um sequinho na hora que rola o snap, já não é mais. Extremamente inteligente essa defesa, muito boa, muito complicada e com caras ganhando protagonismo, né?
o Trent McDuffie e o Karlaftis eram calouros naquela temporada. Agora são dois caras muito importantes. O McDuffie cada vez mais importante para essa secundária. Chris Jones já era importante, já era o astro da companhia naquele ano e é o astro da companhia nessa temporada também. A defesa dos Chiefs foi protagonista no ano passado. Talvez a gente esteja até falando um pouquinho menos dela nesse ano, mas é porque a gente se abraçou a ideia de que ela joga bem. Então a gente espera sempre que ela continue jogando bem e só cobra isso. A gente não está vendo um crescimento, ela está estagnada, mas num altíssimo nível. Em 2022, a gente tinha a defesa dos Chiefs como a 16ª defesa em pontos cedidos e a 11ª em jardas cedidas. Nesse ano ela foi 4ª em pontos e a 9ª em jardas. Se o ataque era o melhor da liga em 2022 e caiu para 15º e 16º, né, em pontos e em jardas respectivamente, a defesa subiu o patamar para manter, né, na mesma proporção aqui, para manter o jogo um placar um pouquinho mais baixo, dando condições do ataque vencer. Então hoje a equipe dos Chiefs não vence o jogo pelo seu ataque que vai sair botando ponto toda hora no placar, mas pela defesa segurar sempre, né, o adversário com menos pontos do que o ataque é capaz de fazer. A defesa dos Eagles também deu um salto interessante, né? Ela foi a segunda que menos pontos cedeu na temporada, a melhor defesa em jardas cedidas, que menos jardas cedeu aos adversários. Ela não é aquela máquina de sacks. Em 2022 tinham conseguido 70 sacks na temporada regular, era um absurdo, né? Agora foram só 41, mas ela ainda consegue pressionar. Ela manda pressão com 4, ela não vai para blitz, ela manda 4 e coloca um níquel, ela tem um pouquinho mais conservadora a forma de atacar o adversário, mas ela consegue colocar pressão com 4 porque ela tem um grupo mais jovem, mais ágil, mais versátil. Você trocou um grupo que tinha Fletcher Cox, o Sue, o Reddick, quem mais? O Hargrave, né? Hoje você tem Jalen Carter, você tem o Jordan Davis, você tem o Nolan Smith, você tem o Moro Jomo. É um grupo mais jovem, mais atlético, mais versátil e que dá uma cara diferente para essa defesa. Tá? Secundária também mais jovem, né? Você tem ainda aquela dupla, você trouxe de volta o C.J. Gardner-Johnson, que é o segundo mais velho dessa secundária. Você tem o Darius Slay, ainda 2 anos mais velho, está com 34 anos agora, mas que vem com boa atuação nos playoffs, está jogando bem também. Só que aí você tem o Keneal Mitchell e o Cooper DeJean, né, que dão outra dinâmica, mudam bastante a forma de jogar. Então, quando eu faço essa comparação dos dois elencos, dos dois grupos, né, que jogaram o Super Bowl retrasado, Super Bowl 57, e o que vai jogar o Super Bowl nesse domingo, eu vejo um potencial enorme desse jogo ser ainda melhor. Quem é o favorito? Pô, essa pergunta aqui eu acho que eu vou conseguir responder para vocês sexta-feira, porque eu sou obrigado, tá? Porque é dificílimo. Eu olho e vejo dois times muito equilibrados. Na dúvida, aposto nos Chiefs, porque eles dão um jeito de ganhar, né? Sempre é assim que funciona. Mas é um jogo extremamente equilibrado e estamos só começando essa cobertura aqui. Espero que vocês entendam qualquer coisa que aconteça aqui com o canal, né? Vai ter uma cobertura do Toque Passa, fique tranquilo com isso, mas a gente volta, tá? Então eu conto com vocês. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo seu comentário e aquele abraço. Valeu!